Pessoal da Torcida Tricolor, está começando mais um vídeo aqui no canal. Hoje a gente vai resgatar um título que o São Paulo ganhou, um título de menor expressão. É sempre legal ganhar tudo quanto é título, mas a gente vai trazer essa ideia, né, de falar desse título por conta do falecimento do Vadão, que teve uma passagem curta pelo São Paulo, dirigiu o time por 29 jogos, salvo engano, acho que é 29, né? E estão ao meu lado Gabriel Perecini e o Regis Romualdo do Aspirantes SPFC, que faz parte do Fala Bandana, mas que cobre a base. E justamente para falar desse Rio-São Paulo, nós vamos levantar alguns pontos de similaridades daquela gestão Paulo Amaral. Vocês vão lembrar do Paulo Amaral? Aquele cara que conseguiu brigar com o Rogério Ceni e estar muito errado, porque, enfim, e muito similar, né? Porque o Leco conseguiu fazer isso também. E até a gestão daquela época e a importância de um título, enfim. Gabriel, Regis, boa noite. Boa noite. Olá. Fala, você, complicado, né? Um título assim meio... Porque é um torneio que o São Paulo... O Rogério estava na seleção, é isso, né? O Roger foi goleiro na final. Jogou, ele só não jogou os dois últimos jogos, né? O Rogério. Que é muito triste, né? Não jogar 2 jogos, né? Você não vai jogar o final. Você só não vai... Foram basicamente os 2 jogos da final. Mas assim, se você parar para pensar que aquele campeonato, aquele Rio-São Paulo, né, a grande graça do campeonato, o grande épico, a grande memória daquele Rio-São Paulo é a semifinal contra o Fluminense, né, a grande emoção, a decisão por pênaltis que teve 9 cobranças para cada lado, o São Paulo saindo na frente no primeiro jogo, no segundo jogo toma virada, tem que buscar, o Rogério faz um milagre com o jogo 2-1, que se fosse 3-1 daria Fluminense, então... daria Fluminense e não daria mais pênalti, né? Era isso? Exato. Exato, o jogo já estava 2-1, que foi o placar que levou para os pênaltis, se o Rogério não faz um milagre ali depois de uma bola na trave, provavelmente o Fluminense teria se classificado. O São Paulo nem joga tão bem no jogo do Maracanã, toma 2-0, e depois faz o gol com França numa falha bizarra do zagueiro. Então, assim, aquele grande jogo lá, o grande duelo daquele Rio-São Paulo foi contra o Fluminense. Que o São Paulo, vale lembrar que naquele ano foi um torneio com 8 datas, né, falando especificamente do ano que o São Paulo ganhou. Ele é um torneio que aconteceu na década de 60, voltou na década de 90, acho que a última edição dele foi em 2002, se eu não estou enganado. O São Paulo não tinha vencido, né? Até então 2003. São Paulo... 2003 ainda teve o Rio São Paulo. Teve? Então foi 3. E o São Paulo não tinha vencido o Rio São Paulo? Não, nunca tinha vencido. Aquela primeira que ele conseguiu tirar essa... Tinha perdido 2 vezes pro Botafogo, inclusive, antes da final. No de 2000, né? O de 2000 e mais antigo também. Foi 2000 ou foi 98? Agora Enfim, perdeu 2 vezes o Botafogo. Eu acho que foi um na década de 60 e um em 98, posso estar enganado. Mas esse foi o grande barato, né? O São Paulo ter perdido aí 2 São Paulos para o Botafogo. Assim, era um torneio que... E foi barato porque venceu do Botafogo, né? Vamos deixar claro, senão a galera vai falar, o Gabriel enlouqueceu. Foi o grande barato, assim, vai ter São Paulo e Botafogo na final do Rio-São Paulo. Qual é a história disso? O São Paulo tinha perdido 2 vezes, né, em finais para o Botafogo. E assim, foi um torneio com 8 datas, que, cara, se você perguntar para mim, o meu campeonato paulista, tem que ter o paulista, cara, 8 a 10 datas no máximo, e dá para fazer, e num formato muito parecido com o que foi daquele Rio-São Paulo. Foi o grupo dos cariocas, o grupo dos paulistas, o São Paulo, obviamente no grupo dos paulistas, jogaram paulistas contra cariocas, 2 jogos em São Paulo, 2 jogos no Rio para cada um. O São Paulo enfrentou no Rio de Janeiro Flamengo e Fluminense, pegou Vasco e Botafogo em casa, 2 vitórias, 1 empate, 1 derrota. Teve que ir para o último jogo para se classificar, enfrentou o Fluminense e perdeu de 5-2 no Rio de Janeiro. Acho que foi até no estado do Rio de Janeiro, nem sei se o jogo foi na cidade. O primeiro jogo foi o Vasco, né? Ganhou do Vasco no Morumbi. Sim, aí perde para o Fluminense, empata com o Botafogo. E foi decidir com o Flamengo, porque o Santos já tinha garantido a primeira vaga dos paulistas, né? Sim. O Santos termina com 3 vitórias e 1 empate, o Flamengo foi o saco de pancadas da competição, 3 derrotas, 4 derrotas, e o São Paulo teve que ir para o Rio de Janeiro, ganha do Flamengo de 2-0 e se classifica em segundo. E aí vem o duelo famigerado contra o Fluminense. Foi a grande graça daquele torneio, como eu citei,
E na final... 9 cobranças de pênalti? 9 cobranças de pênalti, o Rogério pega 3 e o São Paulo ganha de 7-6. O Rogério bateu naquele... Rogério bateu o sexto pênalti e converteu. Então teve essa questão, essa curiosidade, acabou sendo o último jogo do Rogério naquela competição, depois o Roger foi o titular nos 2 jogos da final, porque o Rogério estava na seleção. O Rogério foi o único goleiro jogando que ganhou o título na era Rogério, né? Eu acho. Jogando sim. Assim, ele ganhou o São Paulo e o... Não é porque assim... o Super Paulistão, né, em 2002 também o Rogério... Porque vamos pensar que não são jogou um jogo, né? São 25 anos do mesmo goleiro e é uma curiosidade relevante, né? Porque é o único título do Vadão, obviamente. Não, o Vadão chegou a conquistar. Não, o Vadão foi só isso, né? Foi só isso. Só, no São Paulo só. Aí foi o primeiro título do Luiz Fabiano, o primeiro título do Kaká, que ainda era com C e ele reclamava disso. Ele queria ser com K, né? Queria. Essas coisas assim que, tipo, eu fico imaginando que os caras fizeram a camisa, né? Aí eu quero falar, mas Kaká é com K. Podia ter falado antes de fazer a camisa, né? E ao fundo vocês escutam o Alanis muito feliz com o gol do Kaká, né? Porque já é uma grande fã do Kaká. Kaká que depois... Mas é engraçado porque o Kaká, ele ficou com uma fama nesse torneio, porque ele entra na final num jogo que já estava absolutamente decidido. Só para... A estreia dele foi antes, foi na primeira fase, né? Contra o Botafogo, que foi 1-1, mas ele jogou poucos minutos, foi normal no jogo, assim. Mas aí ele teve uma sequência entrando nos outros jogos, né? Até a final, onde teve o destaque, né? Quem estreou na final foi o Roger, o goleiro, que jogou os 2 jogos, e o Luiz Fabiano. O Luiz Fabiano, ele estreia na final, nos 2 jogos da final. E assim, sendo agora, decisivo no primeiro jogo, né? Sem brincadeira agora, falando sério, é um dos jogos, que esse Rio-São Paulo, que a gente vai contextualizar, que não é exatamente o título mais importante da história do clube. Mas é título. Sim, é título. Mas continua não sendo mais importante. Se o Paulo tivesse ganhado 5 paulistas nessa fila, continuaria sem ser os títulos mais importantes da história do clube. Queria ter ganhado, queria. Mas, enfim, é bom fazer esse parênteses, mas é algo único, quase, que é o Luiz Fabiano sendo decisivo em um duelo de decisão, né? Primeiro jogo da final, né? Sim, ele estreia nesse jogo do Maracanã, ele faz 2 gols, dá uma assistência dos 4-1. O gol do Carlos Miguel de empate é dele, o último gol do jogo é dele, o 4º gol, e eu acho que é o da virada, o segundo, né? Isso, da virada. Exato. Aí o França fez o terceiro e aí ele fez aos 40. Numa belíssima jogada do Maldonado, esse gol do França, muito bonita a jogada do Maldonado que virou o gol do França, mas... saudades de alguns jogadores, cara. Quando você tem essas reprises do resgate, adorava o Maldonado, achava muito legal, eu gostava muito do Aristizábal, quando reprisaram, Aristizábal vai entrar no São Paulo, nessa última reprise que colocaram na televisão, eu falei, caraca, o Aristizábal, velho, o Aristigol, era legal, né, pô, um jogador que... Sim. Mas a questão é isso, é um dos poucos jogos em que o São Paulo precisou, ainda que não fosse um grande jogo. O Luiz Fabiano, inclusive, tinha estreado pouco antes desse duelo da final. Ele estreou num jogo contra o São Caetano, ali no meio de fevereiro, que foi quando ele chegou. O São Paulo ganha esse jogo contra o São Caetano, depois ele vai para a final no Rio-São Paulo, vence, ele faz esse bom jogo. O segundo jogo ele passa em branco, mas é um jogo que o jogo começa 4-1, né? Então, assim, o Botafogo teve que ir pro Morumbi ganhar de 3-0 do São Paulo para levar o jogo pros pênaltis. Era um negócio meio... tudo bem, assim, eles saem para 1-0, continua o jogo, todo mundo olhando e fala, ok, tem que meter mais 2 ainda. Então, e o Roger faz uma bela defesa também nessa final, né? Que o cara tenta encobrir ele. Jogou bem bacana a defesa. O cara ia tentar encobrir ele consegue se recuperar e faz uma defesa então, plástica. Só para complementar, sem ironia, sem nada, assim, infelizmente a passagem do Luiz Fabiano em momentos em que o clube precisou muito dele não é a passagem mais brilhante, não são os principais momentos da carreira do Luiz Fabiano, né? Você tem aí pouquíssimos jogos em que você olha para a decisão, jogos em que o São Paulo precisou, jogos grandes, jogos difíceis, e ele teve lá correspondendo exatamente. Então, assim, esse é um deles. Esse é talvez o principal deles, né, que ele conseguiu realmente fazer uma grande diferença. O Luiz Fabiano ganhou 3 títulos pelo São Paulo, o Kaká 2 desses 3. Foi esse aqui São Paulo, um Super Paulista? Super Paulista que chamava? Glorioso Super Paulistão. Super Paulistão. E aí o Luiz Fabiano, sem estar na final contra o Tigres,
Por quê? Por que ele não estava na final? Porque tinha sido expulso. Então aí, de novo... olha, gente, e no duelo mais difícil daquela campanha, quem jogou foi o William José, que ele também não estava à disposição. E o William José decidiu a partida, inclusive, que foi o jogo contra a Universidade do Chile, no Chile. O William José faz os 2 gols daquele jogo, o Chile do São Paulo, a Universidade do Chile do São Paulo, inclusive. Então, e assim, o Luiz Fabiano é um grande goleador, um dos maiores da história. Entendo que muita gente tem idolatria, a gente só está contextualizando ele, a importância dele para jogos decisivos. E aí, o Regis está aqui. Regis, aquele período Paulo Amaral vendendo todo mundo e apostando fortemente na base, como o São Paulo vem fazendo nessas gestões de fracasso. Paulo Amaral foi uma gestão muito contestada, um dirigente muito contestado no seu período de administração do clube, tomou muitas decisões equivocadas, mas algumas dessas decisões a gente começou a reassistir a partir do 3º mandato do Leco, né? Assim, essa coisa de ficar financiando o time com a base e às vezes apostando e colocando a molecada. Que foi o destaque desse período aí, da molecada ali? Então, até voltando, aproveitando que você citou o Paulo Amaral, as vendas, já em 2000, depois que o São Paulo ganhou o Campeonato Paulista, teve aquela Copa do Brasil, que quase conquista também, teve um desmanche da molecada que estava aparecendo, que foi o Álvaro, o Edmilson, o Edu, o atacante. Então, o Paulo Amaral já tinha vendido alguns da base e tentou repor no ano seguinte, porque o São Paulo já sido campeão da Copa São Paulo em 2000 e estava muito bem na Copa São Paulo de 2001, né? Então o Vadão foi uma aposta também do Paulo Amaral, porque era um treinador que ficou conhecido pelo Mojimirim em 94, 95, né, com o Carrossel Caipira, mas o Vadão não teve grandes passagens por outros clubes até aquele momento. Teve pelo Atlético Paranaense, que foi campeão paranaense em 2000, mas ainda não era um técnico top, não estava disputando ali com o Luxemburgo, com o Levir, com o Nelsinho Batista. Então o Paulo Amaral quis apostar num treinador diferente, né? Como a gente viu nos últimos anos, também já aconteceu isso, e aí deu essa chance de coloca a molecada, inclusive até esses jogadores que estavam chegando emprestado, o próprio Luiz Fabiano, eram jovens, né? O mais, acho que o veterano do time era o Rogério Pinheiro e o Carlos Miguel. Então não era um elenco nem de média idade, era um elenco jovem mesmo. E aí o São Paulo aproveitou no Rio São Paulo, principalmente o Renatinho, que era o atacante baixinho, que já tinha sido destaque na Copa São Paulo de 2000, e o Kaká só subiu mesmo pro profissional porque o meia Arisson, que era o camisa 10 na Copinha em 2001, ele estava disputando a Copinha e o Vadão precisava de um meia. E não dava para desfalcar o São Paulo na Copinha, que estava disputando estava já perto das finais. Então o Milton Cruz e mais alguém da base mesmo indicou o Kaká, que eles já apostavam, era um garoto que teve um trabalho desde cedo para se desenvolver fisicamente, né? Então o São Paulo apostava muito nele. Sim, ele era muito pequeno e o Turíbio, o pessoal da fisioterapia, do fisiologia, fez um trabalho específico para criar um jogador mais forte desde cedo ali na base. Só que aí ele teve uma lesão nas costas um ano antes e ele não estava jogando no Sub-20 do São Paulo. Estava na reserva, entrando de vez em quando, e nisso falaram, testa ele, né, que tem potencial, mas ainda não tinha aparecido, né. E o Vadão começou a colocar ele nos treinos, junto com o Renatinho, com o Oliveira, o atacante também, o lateral esquerdo alemão, o Júlio Batista também teve chance, quem já estava no grupo, que era jovem, também que era da base, era o Fábio Simplício, o volante Sidney. Então o São Paulo tentou apostar, porque era uma competição que era curta, né, antes ali da Copa do Brasil começar, e até para o Vadão ver quem ele poderia ter à disposição para o restante dos campeonatos. E meio que deu certo pelo estilo de jogo dele. Porque o Vadão, ele
sempre foi um treinador ofensivo, né? Então, no Mojimirim ele teve essa chance em 94 com o próprio Rivaldo, que veio do Santa Cruz, né? Jovem, então o pessoal até conta assim, fica dão esse crédito ao Vadão, porque ele conseguiu revelar, assim, dar a chance para 2 garotos que viraram melhores do mundo, o Rivaldo e o Kaká. Então, por mais que o Vadão não conseguiu outros grandes títulos, ele fez um trabalho de início ali com os garotos que com certeza ajudou na formação deles. E outros jogadores, até o Fernandinho, que foi para o Manchester City, no Atlético Paranaense. Então era um treinador que também gostava de jovens. O Jadson chegou a estrear com ele também no Atlético Paranaense. E é curioso São Paulo foi isso. E os dois vieram jogar no São Paulo. Né? O Kaká foi lançado no São Paulo, o Rivaldo depois veio. Não teve uma passagem nada brilhante, já foi no final, teve até um monte ali de diferença, mas é curioso. E o Kaká, que é muito exaltado, muito mais pelo que ele ganhou fora do São Paulo, e principalmente esse título de melhor do mundo, né? O time brasileiro ali que conseguiu ganhar numa era Cristiano Ronaldo e Messi, né? E com justiça, jogou uma temporada brilhante e depois teve algumas lesões e tal. Mas enfim, feito o resgate, é muito importante deixar. Só mandando, aproveitando o gancho que você deu para o Regis e a fala do Regis também, hoje em dia é muito comum, né? Hoje em dia a gente tem falado isso, abordado cada vez mais, o quanto a gente muita gente, né, fica com esse papo de qualquer coisa que aconteça é o pior da história, isso aqui é o pior, isso aqui, e não tem o menor embasamento e o menor estudo feito para um tipo de afirmação dessa, que além de ser, obviamente, que é muito subjetiva, só que você tem que conhecer um pouco. Como você citou algumas coisas de coincidência, né, de semelhanças entre a gestão atual e aquela gestão do São Paulo, principalmente do meio para o fim da década de 90 e da virada do século, o São Paulo naquele período, além dos jogadores que o Regis citou, o São Paulo teve vendas muito expressivas. O São Paulo teve Denilson, o São Paulo teve Edmilson, o São Paulo teve Belletti, o São Paulo teve Fábio Aurélio, o São Paulo fez uma quantidade de dinheiro numa época em que não era comum fazer tanto dinheiro assim, muito alta, naquele período, de novo, do meio da década de 90, um pouco depois da virada do século. Muito dinheiro e muita gente. Esse dinheiro, assim, não foi reinvestido para o clube, não foi para pagar dívida, muita gente dizia... O Denilson ainda foi no amortecedores, né, do Morumbi, né? E que mas mesmo depois assim... do amortecedor, o restante do dinheiro não foi utilizado assim, para nada, né? Pro amortecedor era falado que não tinha dinheiro para colocar amortecedor. Cara, era muito estranho. Foi um período muito estranho de Paulo Amaral, principalmente. Antes dele, Bastos Neto. São Paulo teve um problema seríssimo com o Banco Central, que, se eu não me engano, até hoje não foi resolvido. Daquela época de vender jogador e não declarar, e aí fica, cadê o imposto e não sei o quê. Teve um problema seríssimo com relação a isso. Esse dinheiro não foi investido no clube, esse dinheiro não foi investido em infraestrutura. Enfim, é importante a gente ressaltar, e um dos nomes e não fortes... foi investido nem no Ricardinho, que foi uma das contratações ali depois... Porque o São Paulo não pagou o que devia, né? Não pagou. E como o Perezini falou, até hoje tem problemas até com hoje, o Ricardinho. Voltou, né? Voltou. E um nome forte daquela gestão, que é o Jaime Franco, fez parte da gestão Bastos Neto, parte dessa que a gente citou, é nome cotado para ser candidato à presidência pela oposição hoje. Citamos o nome dele na live. Então, assim, é muito importante a gente virar, é pior da história, esse aqui é pior da história. E ninguém para ver, às vezes é um período meio obscuro, um período meio morno da história do São Paulo, em que tem que se contentar com o Rio São Paulo, infelizmente, não eram grandes períodos, era uma entre-safra ali, dos títulos mundiais, né, desses 12 anos, mas foram gestões muito ruins do São Paulo. Paulo Amaral foi responsável, a única coisa boa que ele fez foi reviver uma oposição no São Paulo que não existia, é raríssimo a oposição vencer no São Paulo. Paulo Amaral conseguiu reviver a oposição que terminaria na eleição do Marcelo Portugal Gouveia por um voto.
um voto, uma famosa eleição de São Paulo decidida por um voto que deu ali, Marcelo Portugal Gouveia e Juvenal Juvencio começaram essa nova fase no São Paulo. Então é muito importante a gente fazer esse parênteses. A saída do Vadão, né? A saída do Vadão foi também nessa mudança de gestão, que quem ganhasse a eleição já tinha decidido que ele não ia continuar. Teve as eliminações na Copa do Brasil, mas já foi algo que, assim, a contratação dele pelo Paulo Amaral não agradava ninguém ali do São Paulo na época, né? Quer dizer, então, é importante esse parênteses, né? Já que a gente o título ele não é tão emocionante para a gente se ater tanto a ele, é bom a gente pegar coisas que giram em torno dele, né? A entrada do Kaká, que para o segundo jogo, em termos de título, não sei se a gente já vai falar disso daqui a pouco, mas é muito pequeno, ele é muito mais simbólico do que efetivo. E, de novo, o jogo estava 4-1 e quando o Botafogo fez o gol, estava 4-2. O Kaká fez 2 gols, o jogo fica 6-2. Assim, foram belos gols. É por isso que eu acho belos que gols, tem essa... é emblemático, surgiu um menino ali. É um menino né? que tem muita categoria para fazer os gols, muita calma, quer dizer, você já via lampejos do craque que ele acabaria se tornando, mas sim. Na verdade, o vídeo era só para fazer um resgate, uma singela homenagem aí dessa passagem do Vadão, mas principalmente era para falar desse entorno. Porque a gente falou aqui, dessas gestões do passado do São Paulo, que o São Paulo repete hoje em dia, desse lance de continuar financiando o time principal com a base, de modo muitas vezes irresponsável, no sentido de lançar a molecada às vezes na fogueira, porque o Kaká depois sofreu muito em função de não ter uma preparação. Até na sequência, né, ali do Campeonato Paulista, da Copa do Brasil, o Kaká não teve um bom desempenho, ficou na reserva, o Júlio Batista até teve mais chance do que ele no decorrer do ano, e aí só no Campeonato Brasileiro que o Kaká voltou a jogar melhor, e aí virou um dos destaques, junto com o Luiz Fabiano, com o França. Mas ainda assim... Até por ser jovem, é normal essa... instabilidade. Ele se destacou ali na final, mas nos outros jogos ele não foi bem, porque era um garoto, o time assim, também estava tendo mudanças, e ele só depois é que teve um período melhor, que aí final de 2001, 2002 é que ele jogou muito bem. E aí, Regis, fica aquela coisa que o Rogério Ceni falou, garoto oscila. O Kaká, ele teve períodos de oscilação, entre jogar bem e jogar mal, porque era garoto. Em muitos momentos a torcida não teve paciência para entender isso, que é uma coisa que a gente sempre cobra, que acontece hoje no futebol do Elinho. O Elinho joga uma partida, faz um gol contra o Flamengo, numa partida que foi a estreia dele, numa partida que ele não foi bem na partida, mas ele fez um golaço, aí todo mundo craque, aí joga 3 jogos mal, não presta, é o pior da história, como o Gabriel bem citou. Então, assim, é esse tipo de coisa. A gente às vezes faz esse tipo de resgate, como foi esse de hoje, para contextualizar algumas coisas e a gente tentar melhorar na nossa qualidade de análise enquanto torcedores. Porque como jornalistas nós temos essa responsabilidade. Mas enquanto torcedores, de não ficar nessa loucura de um cara faz um jogo bem e depois faz um jogo mal e quando ele faz o jogo bem ele é o melhor do mundo, quando faz o jogo ruim, né? Não mal, faz um jogo ruim, aí ele é o pior da história do clube, ninguém... E aquela coisa de, esse gol fulano não perdia, o fulano... Sabe, esse gol fulano não tomava, o fulano tomava, esse gol... As pessoas colocam muita expectativa, principalmente moleque, a gente vê muitos moleques que vêm com esse... vai virar um craque, daí se coloca aquela expectativa. Aconteceu isso com a Guerra em matéria de título, né? Agora o São Paulo vai ser campeão brasileiro, daí não é, e a decepção acaba estourando. Então, esse resgate desse Rio São Paulo não é pelo título, que é um título de pouca expressão, mas é mais pelo entorno, pela história e por essa curiosidade que a gente trouxe aí do Vadão, que a gente perdeu nessa semana. Tem alguém que quer mais... Não, só para complementar, até o Rogério, quando o Rogério conta histórias de títulos do São Paulo e tudo mais, ele fala, o Rogério teve presente no Campeonato Paulista de 98, no Campeonato Paulista de 2000, em que ele decide a final com um belíssimo gol. Gol de goleiro em final também, acho que não tinha tido até então, não sei se teve gol em jogo. De bola rolando, assim, se eu não me engano, acho que não tinha acontecido, mas ele decide... Carlos Germano, né, a bola bate na travessão. Sim, travessão, entra, então, ou seja, ele decide essa final, ele decide o
o Rio-São Paulo de 2001, porque a semifinal ele tem uma participação fundamental na defesa já da parte final do segundo tempo, com os 3 pênaltis defendidos e convertendo o seu, ele já converte nos alternados, né? Então ele ganha, depois lá o Super Paulistão, glorioso Super Paulistão, ganha também, e todo mundo olhava para ele e falava, não, mas ele ganhou o quê? Nada importante. O Rogério conta isso. Ele sofria muita pressão por não ter ganhado nenhum título de grande expressão, de algo que você marque de fato a vida do clube ali, a história do clube. E lembrando, ele foi... o Zete, que foi ao contrário, só conquistou títulos gigantescos no clube. E repito, de novo, tendo papel fundamental em pelo menos 2 desses títulos, um Paulista e um Rio-São Paulo. Então, assim, quando nós falamos que, não, mas o título, então, não, todo título importa, você não vai colocar na mesma bandeja ali uma Libertadores e um Campeonato Paulista, você nem pode fazer isso. Então, é só colocar o devido peso de cada coisa, colocar as coisas nas devidas prateleiras, o contexto de cada cenário. Esse título, como você falou, ele é muito importante para a gente entender o entorno dele e entender como, por exemplo, o Kaká foi mais simbólico do que efetivo, né? Porque muita gente, eu me surpreendi, porque muita gente achava que, não, se o Kaká não faz esse gol, a gente perdia o título. Não, 1-0 era nosso mesmo, já resolvia ali, entendeu? Sem querer, eu não tô querendo menosprezar o cara, tô enfatizando isso, que da outra vez que a gente fez o vídeo lá dos 4 jogadores marcantes, nossa, falei do Luiz Fabiano, meu Deus, só faltaram banir o canal do YouTube, meu Deus, como assim? Quem é o Gabriel falar do Luiz Fabiano? Mas só isso, é só um ponto assim, de passagem aí. E isso que fica muito claro, o Luiz Fabiano ser ídolo de muita gente, eu acho compreensível, ídolo é uma coisa muito particular, as pessoas têm que entender a importância do cara para o clube e idolatria. E tem que entender até contextos de títulos. Ganhar um Paulista lá na década de 40 tinha uma importância completamente diferente de agora. Então, assim, tentar colocar esse contexto. E tem jogadores importantes da história do clube que ganharam poucos títulos, mas que foram muito importantes por atitude e tudo. Então, assim, o que a gente faz aqui é trazer o contexto de tudo isso. Mas acho que a gente amarrou bem. Acho que agora tá tranquilo. Vamos seguindo com o vídeo todo dia. Vou pedir aí pra galera deixar sempre as curtidas, compartilhar esse vídeo até para iniciar a discussão e colocar aí as opiniões de vocês aqui nos comentários sobre jogadores que vocês acham importantes, que não ganharam. Isso a gente vai trazer em algum momento, que acho que a gente até recebeu uma sugestão de alguns seguidores no Twitter, falando, façam jogadores que foram importantes para vocês, mas que não ganharam nada no São Paulo. E acho que não é nem que a gente viu. Teve no comentário aqui também. Teve nos comentários do vídeo. Então, mais pra frente a gente faz isso, a gente vai matando aí, e com o Regis a gente ainda vai gravar vídeos sobre a base, só que legal. Não vejo a hora, mas pode o Gabriel acho que vai estar presente também. Pode ficar à vontade para mandar perguntas, sugestões, ou tirar alguma dúvida sobre jogadores da base, antigos ou os novos, a gente tenta responder. E aí, quem quiser seguir no Twitter, tá aqui o Twitter de todo mundo, Fala Bandana, GPRC SPFC. Instagram é o mesmo, o Facebook é o mesmo. Então, bora lá. É isso? Um abração para todo mundo e vamos São Paulo. Vamos São Paulo.